aqui é a chefe Fabiane Piazza em mais um programa inovador e recheado de boas receitas. E esse sábado, olha que eu trouxe para vocês, a nossa receita vai ser pão caseiro, sem glúten, sem lactose e sem açúcar, mega saudável. Vamos comigo para essa receita? Bom, então nós vamos fazer uma receita de pão caseiro. Ele é prático e fácil, né? E nós vamos fazer sem glúten e sem lactose. O que nós vamos precisar? De meia xícara de água, uma xícara de farinha de arroz, um ovo, uma colher de azeite, tem que ser uma colher de sobremesa, tá, gente? Uma colher de sobremesa de pão royal. Aí a gente vai precisar de sal, né? Isso aqui é a de sal que eu gosto de colocar um pouquinho. Aqui a gente tem chimichurri, eu tenho gengibre em pó, tenho queijo parmesão e as forminhas que eu vou estar utilizando para a gente assar esse pão. Se você for consumir em casa, ela é muito prática, né? Para a gente abrir e já tá consumindo em casa. E se você for vender, esfriou, a gente vai tampar também, que ela é bem prática para a gente estar tampando, né? E tá entregando para o nosso cliente. Lembrando sempre que a gente não pode entregar assim. A gente precisa colocar a logo, a nossa logo aqui, tá? Que seja só o seu nome, só o seu telefone, um desenhinho, alguma coisa. Mas a gente precisa de um adesivo para identificar que fomos nós que fizemos. Porque às vezes a pessoa compra, vai levar para o escritório, vai levar para casa de uma amiga, vai levar para uma reunião, aí todo mundo fica sabendo da onde veio o produto, certo? Aí eu tô falando que nós vamos fazer uma receita sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Aí a gente tá falando o seguinte, e o parmesão? Gente, a gente tem uma lista, eu fiz até uma colinha que eu vou pegar para vocês, de alguns queijos, ó. Existem alguns queijos para quem é intolerante à lactose, intolerante, tá? Não que seja alérgico à proteína do leite. Bem diferenciado. Ó, dentre os queijos mais maturados estão o parmesão, o provolone e a mussarela, que são considerados os queijos amarelos. Estes podem consumir em pequenas quantidades, mínimas. Lógico, a gente vai encontrar uma quantidade bem pequena dos traços da lactose, porque depois que ele foi processado, esse lácteo, ele some do queijo, tá? As quantidades de lactose em cada 100 gramas de queijo, olha que incrível isso. Mussarela, ela tem 0,7 gramas de lácteo em cada 100 gramas de mussarela. Então, quem é intolerante à lactose pode comer mussarela tranquilamente. Mussarela de búfala, ela tem 1 grama. Gorgonzola, 0,06 gramas só de lácteo. O Emmental, 0,1 grama. Ele praticamente nem tem nada de lactose. O Gouda, 0,1 grama. O Brie, 0,4 gramas. O Camembert tem 0,1. O parmesão, 0,06 gramas em cada 100 gramas de queijo. Provolone, 0,1. O Minas Frescal, 1,0. O ricota, 2,0. Queijo coalho, 1,25. A coalhada, 2,9 gramas. O cream cheese, 2,5 gramas. O requeijão normal, gente, ele tem 4,4 gramas de lácteo em cada 100 gramas de queijo. Olha só que interessante isso aqui. O requeijão light, ele é light, né? Ele tem 7,3 gramas de lácteo. Ele tem muito mais lácteo que o requeijão normal. Olha só o processo. Então, vocês perceberam que o que o menor tem, que tem 0,06, é o gorgonzola, o mussarela e o parmesão. Então, esses 3 queijos a gente pode usar assim tranquilamente nas nossas receitas, tá?
Depois eu vou postar isso aqui lá no meu Instagram para vocês estarem acompanhando e vendo certinho a respeito do lácteo. Gente, nós estamos em abril e sabe quem eu tenho comigo? A Patrícia Turismo. Nós estamos falando de viagens, de turismo e eu vou fazer a receita, né? Claro que agora eu vou ligar o forno e a gente vai começar a preparar essa receita e quando eu colocar a minha receitinha no forno, eu vou ali para estar conversando com ela. Outra coisa antes de estar começando a receita, vocês viram o meu visual? Olha esse avental, olha essa touca, é lá da Marlene Durigan. Eu ganhei isso de presente, eu estou dando aula no Senac de Jaboticabal, né, juntamente com o Sebrae, e eu estava dando aula de confeitaria básica numa ONG, e as meninas me presentearam com esse kit. Essa Marlene Durigan, ela é excepcional, ela faz um material mais lindo que o outro. O Instagram dela tá aqui, corre e dá uma olhada. E encomende o seu também. Certinho? Eu vou ligar o forno, porque a gente precisa de forno. Isso a gente vai fazer uma receita, então vamos ao forno. Pessoal, então a gente precisa de um liquidificador para essa receita, tá? Só que eu vou usar o fouet, porque eu tô fazendo meia receita. Então, aí vocês podem dobrar, triplicar essa receita. Então eu prefiro usar o mix, que fica mais fácil, tá? Eu aproveito mais a receita. Então, primeiramente, né? A diquinha do ovo, eu tô usando um ovo orgânico, né? Eu sempre falo para vocês que eu prefiro usar o ovo orgânico nas minhas receitas. Ele é um pouquinho mais caro? É, mas ele é mais saudável. A partir do momento que a gente faz uma receita saudável, a gente precisa usar ingredientes saudáveis. Lembrando sempre disso, tá? Então, meu ovo, a nossa água, o nosso azeite. Eu vou pôr mais um pouquinho, tá? Porque eu não consegui pôr a colher certinha, mas é uma colher, tá? De sobremesa de azeite. E o nosso pó royal e a nossa farinha de arroz a gente vai colocar depois, tá? E os temperinhos também, depois que a gente bater a parte líquida. Ó, gente, então bem batidinho, tá? Agora, eu vou usar os temperos que eu falei. Então, vamos lá. Eu vou pôr 2 pitadas de sal, uma pitadinha de agiçal, bem pitadinha, tá? Lembra que eu falei dos temperos? Ó, uma pitadinha bem minúscula de gengibre em pó, porque dá um sabor assim espetacular, principalmente nesse pão salgado. E agora a gente vai bater novamente. Então batemos, certo? Com os temperos. Eu vou deixar já minhas forminhas aqui prontinhas. Agora eu vou colocar a minha farinha. Né? É a farinha de arroz que eu estou utilizando. E a gente vai bater novamente. Isso. Agora, gente, a gente vai acrescentar o nosso pó royal, certo? E aí a gente vai dar mais uma misturadinha e vai levar para o forno, vai colocar nas forminhas, né? Onde eu vou pôr o parmesão, as minhas ervas e vamos levar para o forno.
Eu já bati, tá? Tá tudo prontinho. Ó, pela quantidade que eu tenho, vamos ver quantos pãezinhos a gente vai ter, tá? Por isso que eu não quis colocar no liquidificador, pra gente aproveitar mais esse pão, ó. Nós vamos ter um pão com essa receita, nessa forminha aqui de bolo inglês, tá? Então é importante vocês saberem se vocês vão fazer 3, 4, 5, quantos pãezinhos vocês vão fazer. Então me deu um pãozinho. Eu vou colocar parmesão, que eu gosto, em cima. E vou fazer a metade com parmesão e vou fazer a outra metade só com tempero, tá? Com ervas. Como eu falei pra vocês, que vocês podem também, ó. A gente joga a erva aqui em cima. E pode ser a erva que você quiser, tá? Que você preferir. Aonde eu coloco a erva, eu vou dar uma regadinha, uma pingadinha com azeite, tá bom? Bom, eu vou levar isso aqui pro forno. Enquanto isso, eu vou ali conversar com a Patrícia e nós vamos falar um pouco de viagens, de turismo, do mundo afora. Quando isso aqui estiver assadinho, eu volto. Pessoal, então o nosso forno, tá? Ele vai ficar a 210 graus. Precisa ser a 210 graus, já pré-aquecido. E nós vamos deixar aqui de 20 a 30 minutinhos. Vai depender do seu forno. Oi pessoal, olha a gente aqui novamente, estamos com a Patrícia Turismo. Ela vai falar pra gente de todas essas viagens incríveis que a gente consegue sair, comprar o pacote sem sair de casa, tá vendo? Já tô treinadinha de sábado passado. Patrícia, obrigada por estar mais um sábado aqui com a gente. Se apresenta para os nossos telespectadores que não assistiram o programa sábado passado. Fala um pouquinho quem é Patrícia Turismo. A Patrícia Turismo. Primeiro, obrigada novamente, Fabi. É uma delícia estar aqui com você sempre. E adoro tirar dúvidas de viagem, ensinar aquele viajante que está começando ou pegar aquele que já tem experiência também. A Patrícia Turismo é uma agência focada no atendimento personalizado. Então, a ideia é que você saia com segurança, com o maior número de produtos possíveis, para você não ter dor de cabeça lá no seu destino e com o melhor custo-benefício, como sempre, claro. Tá, e hoje eu vou uma perguntinha bem básica. Posso sair daqui e ir para qual país sem passaporte? Ah, boa pergunta. Fabi, muitas pessoas me perguntam sobre isso. Ou aquela pessoa que acha que não precisa de documentação para viajar, e tem também aquele cliente que muitas vezes ele acha que não pode viajar porque ele não vai ter o documento necessário. Assim, se você for viajar para a América do Sul todinha, Fabi, você sabia que você não precisa de passaporte e muito menos de visto? Ah, então se eu for para Cancún eu não preciso de passaporte? No caso de Cancún, precisa de passaporte. Ah, tá. Isso, no caso de Cancún você precisa de passaporte. Você não precisa de visto. Entendi. Perfeito. E assim, e para que locais eu preciso tirar passaporte? Então, aí, tirando a América do Sul, que você não precisa nem de visto e nem de passaporte, o restante todo do mundo você vai precisar pelo menos do passaporte. No caso da Europa todinha, muitas pessoas não sabem disso, você precisa simplesmente somente do passaporte, que é uma documentação muito tranquila e muito rápida de você tirar. Você não precisa de visto, pelo menos por enquanto. E visto? Aí visto vai depender do país, vai depender do acordo que a gente tem com o país. Aquele famoso que a gente adora, que o sonho é conhecer, toda criança sonha com isso, que é a Disney, por exemplo. Ou mesmo Nova York, ou mesmo Washington, Miami, Estados Unidos, precisa do visto, claro que do passaporte, e precisa do visto americano. Aí requer um pouquinho mais de disciplina. Planejamento, volta naquele tema anterior que a gente conversou na semana passada. Tá, então se eu quiser viajar daqui uma semana e não tiver nem o passaporte, nem o visto, eu tiver só o passaporte, eu não viajo para os Estados Unidos. Exatamente, Fabi, tem uma coisa muito importante que você falou. Sabe aquelas mega promoções que você fica acompanhando, que de repente surge, e você fala, gente, amei, é o meu momento, vou finalmente conhecer a Disney? Legal.
Mas e aí? E aquele documento? E o passaporte? E o visto americano? Demora um pouquinho. Então não adianta comemorar uma promoção, procurar uma promoção para um destino desse, tá? Se você ainda não deixou a documentação pronta. Tá. E aonde, que departamento, que lugar, que polícia, aonde que eu vou para tirar esse passaporte e esse visto? Então, perdi. Ótimo. Primeira coisa, procurar a Patrícia. A Patrícia vai te dar todo esse suporte. E a gente trabalha também, Fabi, com toda essa documentação. Inclusive, a Patrícia é a chatinha que fica ali pegando no pé mesmo. Eu preciso organizar sua viagem e para organizar ela, eu preciso primeiro dessa documentação. Então, o primeiro passo é procurar a Patrícia. Porque aí eu vou te dar todas as dicas e como você vai fazer para tirar o seu passaporte. Inclusive, nós deixamos tudo isso pronto para você. Aí, depois, o próximo passo é a gente tirar o visto de acordo com o país necessário. Exemplo. Se eu vou para os Estados Unidos, a Patrícia Turismo também vai te dar toda a assessoria referente de como tirar a documentação necessária, deixo tudo pronto, agendado, digo como você tem que se comportar, que roupa você tem que ir, por aí vai. Tá. Então, se eu procurar se eu procurar a Paty, eu vou lá e você consegue agilizar tudo para mim. Aí eu te explico tudo. Viagem, passeio, tudo. Você não precisa saber nada. A gente está aqui exatamente para isso, para te ensinar o beabá. Tá, e hoje como é que estão os vistos americanos? É fácil, é complicado, é difícil, existe macete, existe regras? O que acontece nesse mundo aí? Fabi, nós precisaríamos de mais ou menos uns 4, 5 programas para eu conseguir te explicar o básico do visto americano. É de período, gente. Tem a ver muito com o relacionamento, a presidência que está no momento. Exemplos, vamos assim, há mais ou menos uns 4, 5 anos, havia uma facilidade um pouco maior de tirar visto, eu confesso para você. Tá? No período Obama, havia uma facilidade um pouco maior, o relacionamento com os Estados Unidos estava um pouquinho mais estreito em relação... Havia-se, inclusive, a discussão de tirar o visto americano, que é algo que vem há anos, que se discute, aí um dia regride um pouco mais, e aí o Brasil vai lá e tenta interferir para ver se consegue de novo essa facilidade para os brasileiros. O fato é que hoje, nesse momento, Fabi, em virtude do excesso, infelizmente, de imigrantes nesse período, nos últimos 2 anos brasileiros, o que aconteceu? Está havendo, a partir de então, uma maior rigorosidade para a retirada do visto americano. Calma, Patrícia, então eu não vou nem começar. Não é assim. Por isso que você tem que procurar, nós vamos conversar, eu vou tirar todas as suas dúvidas, que vai começar pelo WhatsApp, inclusive você não precisa ir pessoalmente. E aí cada pessoa, não dá pra dizer, Fabi, é difícil tirar o visto americano e pronto. Ou é fácil, né? Ou é fácil tirar o visto americano. É de acordo com o perfil. Tá? Leva-se em consideração, sim, a idade, se aquela pessoa tem um perfil de quem tem mais facilidade de querer ficar nos Estados Unidos, se aquela pessoa já tem algo que prenda ela no Brasil, facilita também a retirada do visto. É bastante complexo, mas é possível. Qualquer pessoa pode tirar, sim, o visto americano. Perfeito. Bom, então vocês viram aí as diquinhas que a Patrícia deixou pra gente. O telefone e o Instagram dela tá aqui, procure ela. Do lugar que você estiver, você pode contratar os serviços da Patrícia. Patrícia, obrigada. Eu vou te fazer um convite pra gente estar aqui sábado novamente, que eu tô assim, cheia de perguntinhas pra te... Pode contar comigo, Fabi. Com certeza eu estarei aqui e terei o maior prazer de continuar tirando as suas dúvidas. Tá, é que eu preciso correr pra minha cozinha, senão ali tudo queima e ali tudo embola. Pessoal, brigadão. Pessoal, então aqui está o nosso pão prontinho, olha aqui. O que eu vou fazer com este pãozinho? Sabe o que eu vou fazer? Quando a gente tira o pão salgado do forno, a gente pincela ele com azeite, tá? Ó, a gente vai pincelar ele com azeite. Ó, pinceladinho, tá? Com azeite. E agora eu vou abrir para vocês verem, tá? Essa delícia. Ó como que é facinho essa forma, como eu falei para vocês. Vamos de pertinho abrir ela para vocês verem?
Pessoal, o cheiro tá maravilhoso. Ó, olha a fumacinha saindo, tá? Eu vou desenformar isso aqui ainda quente, pra gente cortar esse pão. Olha isso daqui. Vamos de pertinho cortar comigo para dar água na boca de vocês. Gente, então aqui está o nosso pão, tá? Caseiro, sem glúten, sem lactose. Vocês viram que não foi açúcar. Então tá aqui uma receitinha facinho e saudável. Esse pãozinho, depois que ele esfria, você pode deixar ele até 6 meses congelados, tá? Você tira ele da forminha, que ele foi assado. Aí no caso você não precisa nem assar aqui. Assa naquela forma de alumínio em casa mesmo, ou naquela desmoldante, né? Aquela molinha, silicone. Tirou, esfriou bem, mas ele tem que estar bem frio, tá? Coloca num saquinho, veda bem esse saco. Eu, de preferência, colocaria um, depois colocaria outro e coloca para congelar. Você vai ter sempre um pãozinho fresquinho. Aí vai comer, tira um dia antes ou tira uns 30 minutinhos antes, dá meia voltinha no micro-ondas, você vai ter sempre um pão fresquinho para você estar tomando café da manhã e saudável. Eu espero que vocês tenham gostado deste programa. Pessoal, finalizando o programa, eu não poderia deixar de falar das pílulas de motivação. Corre lá no Instagram da Rosélia Lima e dá uma olhada nessa invenção que ela fez. Amei! Você tem a sua cápsula com a sua mensagem diariamente.